Haiti sem paz. Quando Jovenel Moïse foi torturado e assassinado no seu próprio quarto, às mãos de um alegado grupo de mercenários em julho de 2021, a sua presidência sustinha-se num fio. O adiamento irregular das eleições, o reforço dos poderes presidenciais e o fim dos subsídios petrolíferos caíram mal nas ruas já tumultuadas. E sucedeu-lhe o caos. No imediato, o poder ficou vazio. Um primeiro-ministro demissionário ainda não tinha sido substituído, um parlamento dissolvido e um Supremo Tribunal sem presidente que morrera 2 semanas antes. Esta fotografia do momento é retrato da fragilidade de um Estado numa transição dolorosa para a democracia. No século XX, o Haiti viveu dezenas de sangrentos massacres de trabalhadores, golpes de Estado, juntas militares, ditadores, eleições, a maioria fraudulentas, e 2 invasões norte-americanas. Só em 1996 aconteceu a primeira transição pacífica de poder de um presidente incumbente para um membro da oposição. No Haiti, é como se a natureza, a corrupção e a violação dos direitos humanos nunca dessem tréguas. Gangues armados são há vários anos forças económicas e políticas maiores que qualquer tentativa de Estado, alimentando-se do vazio que um poder público sucessivamente incapaz e corrupto lhes deixa. Só têm vindo a crescer. A Fundação Jacler, que em 2019 identificou 150 grupos armados, diz hoje que serão demasiados para se contar. Controlam estradas, a distribuição de gás, comida e água potável. Os seus sequestros, em troca de resgates milionários, intensificaram-se ao ponto de, em outubro de 2021, serem raptadas uma média de 8 pessoas por dia. 2021 terminou com um registro de mais de 940 raptos e a consequente asfixia financeira de centenas de famílias. O poder destes grupos armados é tal que foi com eles que as Nações Unidas tiveram que negociar a entrega de ajuda humanitária após o terremoto de agosto. O México, por exemplo, teve que fazer recuar um carregamento de comida e medicamentos atacado por grupos armados. Tanto a violência destes como a das polícias, mal pagas e mal preparadas, é impune. O Banco Mundial chama-lhe o país mais pobre da América Latina e Caraíbas, tendo em conta o seu PIB per capita, inferior a 1/5 da média da região. 60% da população vive abaixo do limiar da pobreza, 2/3 nas dispersas zonas rurais da ilha, de onde cada vez mais procuram sair. Aí estão dependentes de uma agricultura muitas vezes insuficiente, à mercê da crescente erosão costeira, furacões, secas e degradação dos solos. A desflorestação severa, iniciada no período colonial, deixou o Haiti com apenas 1% da sua floresta original. Num êxodo veloz, a maioria da população já vive em centros urbanos. Port-au-Prince, a capital que nos anos 50 tinha pouco mais de 130 mil habitantes, acolhe hoje quase 3 milhões de pessoas, muitas em sobrelotados bairros de lata. Cité Soleil, Cité l'Éternel, Matissan e Futamahá formam um cordão de pobreza em torno da cidade, alimentado pela tentativa de fuga à fome, com traumáticos contornos étnicos e raciais. Historicamente, a pequena elite francófona e de pele mais clara das cidades detém as rédeas do governo, em oposição a uma maioria negra, crioula, dispersa nas áreas rurais do interior. A concentração de investimento público na capital acentua um fosso histórico no acesso a tudo, da educação à saúde, infraestruturas e serviços. Os 20% mais ricos do país detêm mais de 64% da riqueza, os 20% mais pobres, 1%. E apesar dos enormes progressos nos últimos anos no aumento da esperança média de vida e recuo da mortalidade infantil, em 2019 ainda morriam 48 crianças a cada 1000 nascimentos. Quem hoje nasce no Haiti atingirá apenas 45% da produtividade que teria se tivesse acesso total à educação e saúde de qualidade, calculou o Human Capital Index. Mais de 1/5 das crianças corre o risco de desenvolver limitações cognitivas e físicas, e não se espera que 22% dos jovens com 15 anos consiga sobreviver até aos 60. Passaram-se mais de 200 anos da sangrenta libertação dos franceses. Antes deles foram os espanhóis a escravizar indígenas taínos e cibuneis nas minas de ouro e conduzir à sua extinção no século XVI.
No final desse século, França estava já no processo de repovoar este terço ocidental da ilha espanhola, com 800 mil pessoas metidas à força em navios negreiros, raptadas de vários pontos de África para o Mar das Caraíbas. Na ilha dividida com a antiga colónia espanhola de Santo Domingo, atual República Dominicana, a administração francesa montou na sua Saint-Domingue uma lucrativa máquina de produção, assente na exploração e abuso de pessoas e recursos naturais. Durante quase uma década, no final do século XVIII, o Haiti representou mais de um terço de todo o comércio de escravos do Atlântico. Um dos mais brutais sistemas esclavagistas do mundo e um dos mais ricos do Império Francês. As práticas agrícolas intensivas degradaram os solos e durante um século milhões de escravos alimentaram tentativas de rebelião. Tomou-lhes mais de uma década, primeiro sob a liderança de Toussaint Louverture, que conseguiu a abolição da escravatura em 1794 contra a vontade de Napoleão, e depois com Jean-Jacques Dessalines, que ao primeiro dia de 1804 declarou o Haiti a segunda nação independente das Américas, a primeira república negra do mundo. Em troca, seguiu-se um bloqueio, por parte das potências tementes da revolta dos escravos. França exigiu reparações que afundaram os instáveis e autoritários governos em dívidas contraídas a bancos europeus e norte-americanos durante mais de um século. Em 1900, o Haiti estava a gastar cerca de 80% do seu orçamento em reembolsos de empréstimos, diz a historiadora Alex von Tonzerman. Além disso, a pilhagem veio de dentro. As lideranças haitianas insistiram na invasão da nação vizinha até à conquista da independência da República Dominicana em 1844. No século XX, o país foi 2 vezes ocupado pelos Estados Unidos. De 1915 em diante, Woodrow Wilson fez um ensaio precoce de nation building, como lhe chamou Jorge Almeida Fernandes no público. Restabeleceu o controle do governo pela elite, o trabalho forçado em obras públicas e, após sangrentas revoltas, lançou-se a um vasto plano de infraestruturas e reformas estatais. Nos anos 40, os norte-americanos ainda mantinham o controle fiscal sobre o país. Fora os militares, sucederam-se os golpes e os governos. Em 1957, ganha as eleições Papa Doc, alcunha do médico negro François Duvalier, que arquiteta um estado policial de terror que fez mais de 30 mil mortos em 30 anos. A ditadura só termina com o exílio do seu sucessor, o filho Jean-Claude Baby Doc, em França, em 1986. A história repete-se em golpes militares sangrentos, um novo período de repressão, e em 1994 as tropas norte-americanas regressam para abrir o mercado, que asfixia um mundo de pequenos agricultores, e restabelecer o poder ao padre salesiano Jean-Bertrand Aristide. Revela-se déspota. Avança-se e recua-se violentamente até hoje, à altura em que o geógrafo haitiano Jean-Marie Thiodot é obrigado a escrever que o abuso de poder e a corrupção frustraram quaisquer programas de reforma do Estado após 30 anos de ditadura. Tem que dizer que as tentativas de estabelecer um Estado democrático e moderno no Haiti, suficiente para garantir o mínimo de segurança e de serviços para que a população não tenha que os procurar no estrangeiro, falharam. 1 em cada 3 jovens entra para as estatísticas oficiais do desemprego. A maioria dos diplomados imigrou. Só à custa de programas de formação médica gratuita do governo cubano, retornam ao Haiti médicos para trabalhar nas comunidades mais remotas. Os que se veem obrigados a fugir engrossam as longas fileiras de migrantes no corredor humanitário até aos Estados Unidos, e muitos, aos milhares, são deportados de volta. O Haiti, afogado em dívida, sentado numa falha geológica no corredor dos vendavais, não lhes dá futuro. A natureza parece confirmar a desesperança. Quando a terra tremeu em 2010, o governo parou de contar aos 316 mil mortos. A ajuda humanitária trouxe a cólera, menos 9 mil vidas. No sul, sabe-se que a capital está longe e que a ajuda internacional está ao serviço de si mesma, escreveu o jornalista haitiano France Duval depois do novo sismo em agosto de 2021. Para se levantarem, acrescentava, as zonas destruídas devem abrir bem os olhos para que não sejam roubadas 2 vezes.
Pelo menos 2.248 pessoas morreram. 650.000 precisavam de ajuda humanitária imediata. O Haiti, que teve a escravatura, a revolução, a desflorestação, a exploração e a violência, repete-se na pobreza, na corrupção, no analfabetismo, nos desastres ambientais e na escassez do Estado. Mas ninguém poderia ter previsto os acontecimentos dos últimos meses, escreveu a ativista e economista haitiana Emmanuela Doyo. Grupos violentos estão a ganhar poder, a polarização a aumentar e os anos de impunidade são um incentivo para atores políticos fazerem o que quiserem sem medo de consequências. Tudo isto, continuou, serve para lembrar que o Haiti precisa de encontrar um caminho em frente. E os cidadãos haitianos, apesar dos muitos desafios, estão a tentar fazê-lo.